Bom, gente, vamos lá? Então, bom dia, uma boa tarde para vocês. Essa live, ela está começando aproximadamente às 2h30 da tarde. Eu não tive como fazer ela ao vivo. Eu tive um imprevisto. Para quem está assistindo essa live, das duas, uma. Ou você está aqui de paraquedas, ou você esteve no aulão que eu apliquei no curso Método na Taquara, aqui no Rio de Janeiro, nesse sábado, dia 25 de março de 2023. Então, só para explicar, contextualizar quem estiver aqui assistindo, nessa aula, todas as questões de 1 até 5 foram corrigidas. E eu propus 8 questões, então eu vou corrigir aqui os restantes, tá? As questões 6, 7 e 8 que ficaram faltando, tá? Então esse aulão foi gravado após... Essa gravação aqui está sendo feita após o aulão, que foi esse aulão aqui, certo? Que foi ministrado no dia de ontem. Eu já estou aqui no domingo, na madrugada de domingo, né, gravando isso aqui para vocês, tá bom? Eu tive um imprevisto, não vou conseguir estar ao vivo, mas fiquem à vontade aí para fazer comentários, trazendo dúvidas, questionando algum tipo de resolução que eu venha a trazer, tá bom? Mas a ideia é que vocês consigam olhar para essa resolução aqui e falar, nossa, isso me ajudou da mesma forma que me ajudou no aulão, tá? E que você possa continuar tirando dúvidas também. Por isso que eu estou falando, pode usar a seção de comentários que tem aí embaixo no YouTube que eu respondo o mais rápido possível. Tudo bem? Se quiser comentar aqui no chat, eu possivelmente vou estar acompanhando ao vivo também. Mas infelizmente não serei eu gravando aqui, vai ser o Ítalo do passado, tá bom? Esse Ítalo aqui está no passado. Muito bem, então vamos lá? Galera, temos aqui então a questão 6, 7 e 8 para corrigir. Vamos lá, dar uma lida na questão 6. Desce comigo aqui, ó. Um banhista faz o lançamento horizontal de um objeto na velocidade igual a 5 raiz de 3 metros por segundo, tá? Uma outra coisa, eu não vou fazer edições nesse vídeo, tá? Então, se eu tiver que parar algum tempo para pensar no que eu estou fazendo, eu não vou cortar, não vou fazer edição nenhuma, eu vou deixar ele cru mesmo, tá bom? Para funcionar mais como live, tá bom? E ficar um pouquinho mais dinâmico com você, tá? Então vamos lá, ó. Um banhista faz o lançamento horizontal de um objeto na velocidade igual a 5 raiz de 3 metros por segundo em direção a uma piscina. Então eu vou colocar aqui a piscina, tá bom? Vamos dizer que essa piscina funciona assim. Ela tem aqui uma parte externa para você poder ficar no solo, né? E aqui tem a piscina em si, tá bom? E tem um banhista aqui. Ok? E ele faz um lançamento horizontal de um objeto na velocidade igual a 5 raiz de 3 metros por segundo. Aí, para facilitar a nossa vida, vamos desenhar esse objeto na altura do banhista, tá? E eu quero que ele faça isso aqui, ó. E ele cai aqui, certo? Ele disse para a gente também que esta velocidade inicial aqui, ela vale 5 raiz de 3. Sai, pô, aqui. 5 raiz de 3 metros por segundo em direção a uma piscina. Após tocar a superfície da água, o objeto submerge até o fundo. Então ele faz isso, ó. Tá, professor, ele fez esse barulho aí, né? Então ele submerge até o fundo. A gente está considerando esses dois ângulos aqui retos, né? Porque ele diz que submerge com velocidade horizontal desprezível. Então eu só desço com componente vertical, né? Eu não coloquei full screen, não? É para ficar full screen. Agora sim. Tá. Legal. Em seguida, o banhista observa esse objeto em um ângulo de 30 graus em relação ao horizonte. Então, preciso desenhar o horizonte. Tá? O horizonte é esse aqui. E eu estou enxergando o objeto que caiu. Ele agora está aqui embaixo. Calma aí. Ele agora está aqui embaixo, né? Eu estou enxergando a 30 graus. Você tem que tomar muito cuidado para você não achar que este ângulo de observação é esse aqui. Vou colocar aqui da visão
Finge que ali é o olho, tá? Essa não é a forma que o banhista vê o objeto. O banhista vê o objeto sob um ângulo refratado, certo? Ocorre o fenômeno da refração. Então, os raios luminosos que saem desse objeto aqui e chegam aos olhos do banhista sofrem refração, ok? Ah, professor, tem que levar em conta a refração, né? É, porque a gente enxerga aquele raio luminoso que chega até a nossa vista. E o raio direto não vai chegar à nossa vista, porque tem ângulos diferentes, né? Ah, então eu já sei que para que este raio chegue à minha vista, quando ele chegar na superfície da água, ele vai quebrar, né, professor? Para poder chegar até a minha vista. Tá bom? Legal. Então, isso tem a ver com óptica, tá? É um fenômeno chamado de refração luminosa, sim? E acontece esse fenômeno sempre que você está observando para um objeto, não perpendicularmente a ele, e ele está em um meio diferente do seu. Quando eu falo meios diferentes, são meios com índices de refrações diferentes, né? Aquele nzinho grego, eta. Legal. E ele diz que eu enxergo a 30 graus. Antes de eu falar esses 30 graus, vamos desenhar aqui uma reta normal, né? Sempre que tem contato, né, professor? É bom a gente desenhar a reta normal, né? Lembre-se de que a reta normal, ela é perpendicular à superfície, ok? Legal. Ele disse, então, que este ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Professor, como é que eu sei que é esse ângulo? É porque ele disse que é o ângulo de visão do banhista em relação ao horizonte. Então, só pode ser esse ângulo aqui. Ah, é, né, professor? Pois é. Ah, tá. Professor, se esse ângulo é 30, então este aqui é 60, né? Ué, por quê, professor? Porque se eu prolongar a reta normal para cá, para cima aqui, ó. Ah, vai fazer... Ah, tá. Vai fazer, né? 90 graus lá em cima, né? Vai fazer 90 graus lá embaixo também, né? Deixa eu desenhar aqui, ó. 90 graus. E vai fazer 90 graus aqui também. Tá bom. Ok. Em seguida, o banhista observa esse objeto sob o ângulo de 30 graus, admitindo-se que a altura de observação do banhista e do lançamento do objeto são iguais a 1,80 m, então esta altura aqui ela é de 1,8 metros. Ele quer saber a profundidade da piscina, então vamos torná-la variável aqui, né? Então, P. Legal. O que você pode me falar, professor, sobre esta questão? Bom, a gente sabe que pela lei de Snell, o N do ar... Cadê o outro tom aqui? O N do ar... Por que tem um pontinho aqui? Tá me irritando. O N do ar vezes o seno do ângulo de 60 graus tem que ser sempre o ângulo formado com a normal, né, professor? É. Então, vezes o seno de 60 graus tem que ser igual ao N da água, certo? Vezes o seno deste ângulo aqui, que eu vou chamar de beta, ok? Vezes o seno de beta. Tá legal? Ora, eu tenho quase tudo isso que está aqui, eu vou conseguir calcular o seno de beta, né, professor? O N do ar é 1, o N da água é 5 raiz de 3 sobre 6, e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Portanto, raiz de 3 sobre 2 tem que ser igual a 5 raiz de 3 sobre 6 vezes o seno de beta. Corta a raiz de 3 com raiz de 3, corta esse 2 com esse 6, vira 3, 5 terços passa para o outro lado como 3 quintos. Então, eu acabei de calcular o seno de beta, certo? Ora, se o seno de beta é 3 quintos, então o cosseno de beta é 4 quintos, né? Porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1 e beta é agudo. E com essas duas eu consigo encontrar que tangente de beta é 3 quartos. Certo? Se você não quiser pensar em termos de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, pense que o seno de beta é 3 quintos quando beta está oposto a um triângulo, como, por exemplo,
esse triângulo em que o cateto oposto mede 3, o cateto oposto a beta, né? E a hipotenusa é 5, né? Ora, mas isso aqui é um triângulo do tipo 3, 4, 5. Então, a tangente de beta é 3 quartos, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá legal? E por que que isso ajuda? Bom, isso ajuda porque eu agora consigo equacionar a tangente de beta como esta medida, que é o cateto oposto, sobre esta medida, que é o cateto adjacente. A que triângulo, professor? Esse triângulo aqui, ó. Ah, é, né, professor? Esse triângulo aí é super útil, né? Ele vai conseguir fazer a gente resolver a questão, tá? Bom, vamos então para a parte de lançamento oblíquo da questão, tá? Então, vou copiar isso aqui para cá, ok? Apagar esse triângulo aqui. E vamos para a parte de lançamento oblíquo, que na verdade não é um lançamento oblíquo, é um lançamento horizontal, né? Bom, como eu tenho aqui a altura, se você quiser, você consegue achar aqui o alcance utilizando essa fórmula, né? V0 raiz de 2H sobre G. Eu realmente não recomendo muito, tá? É melhor você lidar com o move, porque você se acostuma com o move. Quanto mais você fugir do move e focar nessas fórmulas prontas, pior para você. Sim, o move ele é a flexibilidade que você precisa para os exames mais difíceis. Isso aqui funciona para exames mais fáceis. E olhe lá, tá? Ah, é? Ah, o senhor está querendo me enrolar. Está sendo pago aí por outro curso. Exatamente. Todo mundo me ouvindo direitinho, né? Show de bola. Bom, então vamos não usar esta expressão, tá? E vamos fazer o seguinte, vamos achar o tempo que leva para essa bolinha cair. O que que a gente faz? A gente pega esse movimento aqui, né, professor? Pega esse lançamento oblíquo aqui. Esse lançamento horizontal, perdão. Vou apagar esses ângulos aqui. E vamos adotar um referencial, tá? Eu vou adotar um referencial aqui para cima e um referencial aqui para o lado. Então, eu tenho dois movimentos, dessa sombra e dessa sombra, né? Esse é o movimento vertical, que cai em move. Esse é o movimento horizontal, que vai estar em mu, né? Esse cara está em move porque existe a presença do peso sobre o corpo, que gera uma aceleração vertical. E a sombra de baixo vai estar em mu porque não há forças horizontais. Então, eu não tenho aceleração horizontal, tá? Então, o corpo não tem aceleração, está em mu. Legal. E, bom, vamos lá então. Então, relação ao movimento vertical, y é igual a y0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Tá? Eu vou fazer uma coisa. Vamos adotar esse referencial para baixo. Fica um pouquinho mais fácil, né, professor? Ah, para o horizontal fica, né? Então, coloco o zero aqui em cima, ok? Então, isso aqui vira zero. Se quiser fazer gt ao quadrado sobre 2 direto, já pode também, tá? A velocidade inicial é nula. Professor, não é 5 raiz de 3, não? Não, porque essa aqui é horizontal, né? A vertical é nula. Ah, tá. Isso aqui tem que ser igual à aceleração. Ele deu a gravidade? Ele não deu, né? Será que ele quer que eu use? Deixa eu pensar. Ele vai querer que eu use, né? Porque senão não tem como eu achar o t. Bom, tudo bem. Então, 5t ao quadrado. Substituir o a por 10, tá? E é positivo porque eu botei para baixo, tá? E esse y tem que ser igual a 1,8, né, professor? Porque 1,8 é essa posição aqui. É o chão, né? Então, t ao quadrado tem que ser igual a 1,8 sobre 5, que dá 0,36. Portanto, o tempo de queda é de 0,6 segundos, né? Raiz quadrada de 0,36. Ora, mas se ele andou 0,6 segundos para frente, com uma velocidade de 5 raiz de 3 metros por segundo, eu consigo, a partir disso, achar qual foi o meu alcance, certo? O meu alcance ele vai ser igual à velocidade horizontal, 5 raiz de 3, vezes o tempo, que foi de 0,6 segundos. Isso aqui dá 3 raiz de 3 metros. Então, eu acabei de encontrar que esta medida aqui embaixo é de 3, perdão. 3 raiz de 3 metros. Tá legal? Então, eu acabei de encontrar, só para focar, ó, isso aqui.
Tá, mas eu quero só esse pedacinho aqui, né, professor? É. E eu tenho como calcular isso. Vamos lá dar uma olhada no porquê. O foco vai ser esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo, que triângulo, professor? Esse aqui, ó. Deixa eu mostrar ele de novo aqui, ó. Viu aqui? Esse triângulo, ele é muito útil. Por que que ele é muito útil? Primeiro que ele é reto lá em cima, né, professor? Segundo que eu sei que isso aqui mede 1,8. Portanto, eu consigo achar essa medida aqui, que eu vou chamar de M. Né? Como que eu posso fazer isso? Utilizando esse ângulo de 30 ou de 60 lá embaixo. Né? Então, daqui eu tiro que tangente de 30 é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Tangente de 30 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Só que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Aí aqui é uma boa ideia você escrever isso, ao invés de raiz de 3 sobre 3, escreva 1 sobre raiz de 3. É a mesma coisa, professor? É. 1 sobre raiz de 3 é a forma irracionalizada de raiz de 3 sobre 3. Se tiver dúvida, escreve 1 sobre raiz de 3 igual a raiz de 3 sobre 3, multiplica em cruz, você vai ver que dá igual. E assim é muito mais útil, porque quando você multiplicar em cruz, m vezes 1 dá m, e 1,8 vezes raiz de 3 dá 1,8 raiz de 3, né, professor? Já diretão, né? Então, acabei de encontrar que este cara aqui mede 1,8 raiz de 3 metros. Só que tudo mede 3 raiz de 3, né? Daqui até aqui mede 3 raiz de 3. Então, este pedaço que falta aqui tem que ser 3 raiz de 3 menos 1,8 raiz de 3, que dá 1,2 raiz de 3. E aí, agora sim, eu posso focar naquele triângulo que eu disse que resolve ultimamente o exercício. Tá? Então, deixa eu colocar aqui que ele é reto. Eu já sei essa medida aqui, isso aqui vale, como a gente encontrou, 1,2 raiz de 3. Isso aqui é a profundidade da piscina. Se esse ângulo é beta, este ângulo também é, né? São alternos internos, então beta. E daí, a tangente de beta, vamos escrever aqui do lado, a tangente de beta é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente a beta. Só que tangente de beta é 3/4, né, professor? Eita, pois é, né? 3/4. É um hotel, né, professor? 3/4. Isso aí, ó. Aí, 1,2 corta com 3, fica 0,4. Multiplica em cruz, P vezes 1 dá P. 4 vezes 0,4 dá 1,6 raiz de 3 metros. E o gabarito é a alternativa C de casa, tá? Então, a flexibilidade aqui é que se você tem ângulos, você tem relações trigonométricas. E você tem uma fórmula que é a lei de Snell-Descartes, que é isso aqui, que tem os senos de ângulos muito importantes dessa questão, que conservam umas métricas com 2 triângulos retângulos que a gente viu, que admitem você, a partir de um ângulo em um lado, transferir essa medida para outro. Então, é muito importante você ter essa flexibilidade. Por isso que também é muito importante você tentar refazer esse exercício. Tá bom? Legal? Então vamos para a próxima questão. Gabarito C, a gente conferiu, tá certo? Tá certo. Show? Então vamos lá. Questão 7. Essa é inédita, criada por mim. Vamos lá, ó. Vou descer aqui contigo. 2 corpos A e B, inicialmente a uma distância de 20 metros um do outro, ambos sobre o mesmo marco X de um mesmo referencial. Deixa eu desenhar isso, né? Então, tem 2 corpos medidos no mesmo referencial, tá? E esses 2 corpos estão assim. Os dois estão inicialmente no mesmo marco do referencial. E eles estão distantes, inicialmente, a 20 metros um do outro. Tá. Eles movem-se retilinamente e paralelamente
sobre um plano horizontal sem atrito. O corpo B se move com velocidade constante de módulo VB igual a 360 km por hora, divide por 3,6, dá 100 metros por segundo, né? Então, eu já sei que o corpo B, vamos dizer que esse aqui seja o A e esse aqui o B, eu já sei que o corpo B ele se move com velocidade constante de 100 metros por segundo. Agora ele vai falar sobre o corpo A. E como ele vai falar bastante sobre o corpo A, vamos apagar isso aqui daqui e trazer para cá, porque a gente agora vai reunir algumas informações aqui. Vamos lá, ó. Em t igual a 0, o corpo está em repouso em x0 igual a 20 metros. Então, eu já sei que esta posição aqui é a posição 20 metros. Ok. De t igual a 0 até t igual a 5, a aceleração do móvel é constante e tem módulo igual a 10. De 5 a 15, o módulo é 5. E de 15 a 20, o módulo é 2. Antes de eu lidar com isso aqui, eu preciso lidar com essa informação aqui primeiro, tá? Então, olha só. Se o produto escalar da aceleração pela velocidade for maior ou igual a 0, o t é menor ou igual a 15. Então isso aqui acontece quando o t for menor ou igual a 15. E se esse cara for menor que 0, então o t é maior que 15. Tá, deixa eu explicar sobre produto escalar para você rapidamente, tá? Deixa eu fazer isso nessa tela. Quando você tem um vetor u e você faz o escalar dele pelo vetor v, isso aqui é a mesma coisa que u vezes v vezes o cosseno de quê? É o cosseno do ângulo que os dois vetores fazem entre si. Opa! Deixa eu trazer para cá. Isso. Então, vamos supor que esse aqui seja o vetor u, esse aqui seja o vetor v. Esse é o ângulo θ, o ângulo formado entre os vetores u e v. O produto escalar desses dois vetores é um número, tá? Isso aqui dá um número, que é o módulo de u vezes o módulo de v vezes o cosseno de θ. Esse cara é sempre positivo. Esse cara é sempre positivo. Esse cara pode estar mais ou menos. Quando é que isso aqui vai dar mais? Quando θ for menor que 90 graus. E quando é que vai dar menos? Quando θ estiver entre 90 e 180. Ele disse que o movimento é retilíneo. Se o movimento é retilíneo, então significa que velocidade e aceleração têm mesmas direções. Mesmas direções, você se lembra o que significa? Mesmas direções significa θ igual a 0 graus ou θ igual a 180 graus. Não tem outra alternativa, tá? Se está na mesma direção, se dois vetores possuem mesmas direções, então o ângulo entre eles tem que ser 0 ou 180, tá? Vai ser 0 se o cosseno for positivo. Vai ser 180, então o cosseno vai ser negativo. Então, cosseno positivo significa que está no mesmo sentido também. E cosseno negativo significa que está em sentido oposto. Deixa eu te dar um exemplo. Então, imagina que eu tenha dois vetores apontando para o mesmo lugar. Tá? Então, o ângulo entre eles é 0. Né? Então, u vezes v dá quanto? Então, o produto escalar uv é igual a módulo de u vezes módulo de v vezes o cosseno de 0. Só que o cosseno de 0 é 1. Então, isso aqui fica igual a u vezes v. Agora, vamos supor que o u esteja apontando para a direita e o v para a esquerda. Eita, professor, estão apontando para sentidos opostos? Sim, eles têm mesmas direções, porém estão apontando para sentidos opostos. Quanto é que vai dar o produto escalar de u por v? Vai ficar u vezes v vezes o cosseno de 180 graus. Só que o cosseno de 180 dá menos 1. Então, isso aqui dá menos uv. Ok? Então, para vetores de mesmas direções, o produto escalar vai ser positivo quando eles estiverem no mesmo sentido. E para vetores com mesmas direções,
O produto escalar vai ser negativo quando eles tiverem sentidos opostos. Isso significa que essa é uma forma bonitinha e chata de dizer que se o t tiver menor que 15, A e V tem mesmos sentidos. Eu ia escrever mesmas direções, mas isso já é, né? Tem mesmos sentidos. E se esse cara dá negativo, significa que a aceleração e a velocidade têm sentidos opostos. Produto escalar positivo, supondo que os vetores tenham mesmas direções. Produto escalar positivo tem mesmo sentido também. Produto escalar negativo significa que os sentidos são opostos. Isso significa que antes de 15 eu tenho um movimento acelerado, né, professor? Porque quando a aceleração e a velocidade têm mesmos sentidos, eu estou no movimento acelerado. E quando a aceleração e a velocidade têm sentidos opostos, eu tenho um movimento retardado. Então, até 15, meu movimento é acelerado. Esse último é retardado. Eu preciso dessa informação para entender. Por quê? Porque a questão não diz, ele não informou para a gente o que essas acelerações estão fazendo com a velocidade. Ele informou o módulo, mas ele não informou os sentidos. É importante eu saber os sentidos. Dizer que um corpo tem aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, esse corpo pode estar aumentando a velocidade dele ou pode estar diminuindo. Certo? Ele não deu referencial nenhum também. Então, aquela informação lá no item 5, ela serve para você entender que de 0 até 15 segundos o movimento é acelerado e que de 15 segundos para frente o movimento é retardado, tá? Então, para isso que serve aquela quinta informação. E a sexta informação, ele diz para a gente que VA e VB são positivos para qualquer instante de t até 20. Isso aqui serve para a gente entender que A e B movem-se no mesmo sentido. Certo? O ângulo é positivo, né, professor? O cosseno de θ está dando positivo ou nulo, né? Então, em qualquer um dos casos, eu tenho o mesmo sentido, né, professor? Ah, tá. Muito bem. Vamos desenhar, então, o gráfico da velocidade desse corpo, que está sendo medido em quanto? Em metros por segundo? Em relação ao tempo. Tá. Tempo em segundos também, né, professor? O corpo começa em repouso. Legal. Então eu já sei que o início do meu movimento, se eu achar a reta, cadê? Tá aqui. O início do meu movimento é aqui embaixo. Aqui. O corpo começa do repouso. Aí eu já sei que vai até o 20 segundos, né? Então já deixa eu fazer aqui o 5, o 10. Ficou meio ruim, né? O 5, o 10, o 15 e o 20, né, professor? E aí, deixa eu jogar para cá, fazer aqui umas verticais para facilitar a gente, tá? Isso não é o gráfico, tá? Ok? Bom, ele disse pra gente que nos primeiros 5 segundos a aceleração do móvel é constante e igual a 10. Passaram-se 5 segundos. Se eu estou acelerando a 10, significa que eu agora estou com mais 50 metros por segundo, né? Porque é 5 vezes 10. 5 vezes 10 dá 50. Então, eu agora tenho 0 mais 50 metros por segundo. Então, eu cresci, né, do 0 até o 50. Deixa eu marcar o 50 aqui.
Eu vou marcar o 100 também, que eu já... a gente vai precisar dele. E deixa eu aproveitar e marcar isso aqui no plano para a gente não ter que ficar marcando pontinho, tá? Bom, quer dizer, a gente vai marcar o pontinho, mas agora fica mais fácil de localizar. Então eu já sei que a minha velocidade ela cresceu assim. Esse é o primeiro trecho do meu gráfico, tá? Ele é crescente e de 0 a 5 ele subiu de 0 até 50. Se você tem dúvida de que isso aqui está certo, faça a tangente desse ângulo aqui. A tangente desse ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Dá justamente 50 sobre 5, que é 10, que foi o que ele falou. De 5 até 15, a aceleração do móvel é constante e tem módulo igual a 5. E está acelerando, então eu vou crescer mais ainda. Bom, passaram-se 10 segundos. E durante esses 10 segundos, eu aumentei em 5 metros por segundo a velocidade a cada segundo. 5 vezes 10 dá 50. Então, eu, de novo, agora em 10 segundos, eu aumentei minha velocidade em 50. Então, eu já sei que eu vou chegar a 100, certo? Só que dessa vez, ao invés de demorar somente 5 segundos, demorou 10 segundos. Mas, professor, demorou 10 e o senhor escreveu no 15? Isso, porque eu comecei no 5, né? De 5 até 15 tem 10 segundos. Tá? Então, até agora, o meu gráfico está assim. Nos primeiros 5 segundos, eu acelero a 5 metros por segundo ao quadrado. A 10 metros por segundo ao quadrado. Aí, agora, eu acelero a 5. De novo, se você tem dúvida se isso aqui está certo, faça a tangente desse ângulo e vê se dá 5. Né? Então, 50 sobre 10 dá exatamente 5. Ok? E, finalmente, a gente tem aqui de 15 até 20 segundos. Então, passaram-se 5 segundos. A aceleração do móvel é constante e tem módulo igual a 2. Então, nesses 5 segundos, a minha velocidade variou em 5 vezes 2, 10 metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, então agora minha velocidade é 110. Não, porque aqui eu estou em movimento retardado, né, professor? Retardado. Então, eu diminuí 10. Então, eu agora estou no 90. Tá legal? Deixa eu marcar isso lá. Pronto. Tá aqui. Então, este é o meu gráfico, tá? É isso que a minha velocidade fez. E agora? Agora eu consigo achar o deslocamento, né? Porque isso aqui é o móvel A. Lembrem, isso aqui é o móvel A. Aí eu consigo calcular essa área aqui. Quando eu calcular essa área aqui, a área que está sob o gráfico, eu vou conseguir calcular o deslocamento sofrido por A. Você poderia fazer sem ser por gráfico? Poderia. Eu não recomendo, tá? Como é que o senhor vai dividir, professor, para fazer essa área melhor? Assim, ó. Quebra aqui e quebra aqui. Aí você tem um triângulo, mais um trapézio e outro trapézio. Tá? Vamos calcular a área de cada um separadamente aí. Primeiro, a área desse triângulo aqui é base, que é 5, vezes a altura, que é 50, sobre 2. 5 vezes 50 dá 250, dividido por 2 dá 125 metros. Agora vamos para o trapézio. Então, essa área do trapézio vai ser a base maior, que é 100, né? Mais a base menor, que é 50, vezes a altura, que é 10. Tudo isso dividido por 2. Isso aqui dá 750. Né? Então, foram 750 metros. Percorrido de 5 até 15. Professor, nesse trecho aqui, o deslocamento não vai ser negativo, não? Visto que a velocidade está caindo? Não. O deslocamento no gráfico V por T ele só vai ser negativo se o gráfico estiver abaixo do eixo T. Porque por mais que a minha velocidade esteja decrescendo, o meu movimento continua progressivo, porque a velocidade continua positiva. Tá bom? Legal. Então, vamos calcular a área desse trapézio. Então, desse novo trapézio, eu tenho
base maior é 100, mais base menor, que é 90, vezes a altura, que é 5, tudo isso dividido por 2. Isso aqui dá 190 dividido por 2. 190 dividido por 2 dá 95, que vezes 5 dá 5 vezes 5, 25, 5 vezes 9, 45, 47. É isso? Deixa eu, não confio na minha conta, calma aí. Tá certo. Tá certinho. Então eu andei 475 metros. Então quanto que eu andei no total? O deslocamento do corpo A no total foi de 125 mais 750 mais 475. Todos deslocamentos positivos, porque eu estou no movimento progressivo, tá? Aí, melhor fazer esses dois aqui primeiros, né? Dá 600, que mais 750 dá 1.350 metros. Então, eu já sei que o corpo A, ele andou e ele agora está no x igual a... Tomando cuidado aqui, né? Cadê minha retinha? Até aqui. Se eu quiser definir minha posição, eu não estou na posição 1.350, eu estou na posição 1.370, porque eu andei a partir do 20. Mas eu não vou precisar muito dela, então eu vou só colocar aqui em cima o tanto que eu andei. Tá? Eu andei 1.350 metros. Mas se eu quisesse escrever a minha posição, a posição aqui seria 1.370, né? Porque aí 1.370 menos 20 dá exatamente 1.350, tá? Então isso é o A. E o B? O B, ele andou de modo constante, né, professor? E eu quero saber a distância entre os corpos em t igual a 20. Então, vou fazer o B andar com essa velocidade por 20 segundos. 20 vezes 100 dá 2.000. Então, eu já sei que o corpo B, ele andou bem mais que o corpo A, né? Então, o corpo A, ele parou aqui. Na verdade, ele não parou, né? Mas a gente deu um pause no movimento ali, né? E o corpo B andou daqui até aqui 2.000 metros. Quem não entendeu como é que eu cheguei nos 2.000 metros, o que eu fiz foi o seguinte: a velocidade B é constante. Então, vale que velocidade instantânea é espaço sobre tempo. Então, meu deslocamento é a velocidade vezes o tempo. Só que a velocidade foi de 100 metros por segundo e o tempo que se passou foi 20. Então, isso aqui dá 2.000 metros. Tá? Eu quero saber a distância entre os corpos. Então, é só olhar para esse triângulo retângulo aqui, né, professor? Eu não sei se eu corrigi as alternativas, mas se eu não me engano, estava sem alternativa. Mas, enfim. Então, a distância é D, aqui é 20. Tá? Então, 20 metros, deixa eu colocar aqui melhor, 20. E esse cateto aqui, professor? Esse cateto ele vai medir 2.000 menos 1.350, né, professor? Né? Então, 2.000 menos 1.350 dá 650, se eu não errei conta, né? Muito bem. Deixa eu já verificar aqui, porque se eu não me engano eu não corrigi esse resultado, né? Então, 20 ao quadrado mais 650 ao quadrado. Então, vai ficar... Ah, não! Tá ok, tá ok. Aqui, ó. Corrigi sim. Essa distância ao quadrado, ela fica igual a 20 ao quadrado mais 650 ao quadrado. Aí d ao quadrado fica igual a 650 ao quadrado,
650 ao quadrado, eu estou fazendo aqui na calculadora, dá 422.500. Mais 400, a gente descobre que d ao quadrado é 422.900. Mas eu acho que a alternativa está errada. Aí d ao quadrado, aí d fica igual a raiz de 422.900. Isso aqui dá aproximadamente 650. É mesmo, professor? Sim. Se você calcular a raiz quadrada disso, dá aproximadamente 650. Então, o senhor está me dizendo que esta medida é aproximadamente essa? Claro, né? Porque esse 20 está muito pequenininho, né? Se você tentar desenhar esse triângulo como é que ele está na realidade, esse triângulo na realidade ele está assim, ó. Bem achatado, né? Porque isso aqui mede 20 e aqui medem absurdos 650, né? Então essa medida, ela vai ficando cada vez mais próxima dessa, tá? Se eu não me engano, a minha ideia era escrever 200. Deixa eu ver se aqui se com 200 ficava melhor. A raiz quadrada de 200 ao quadrado mais 650 ao quadrado. Mas enfim, é isso. O gabarito é a própria alternativa B. Tomem cuidado, porque ele não queria a distância entre os corpos, esse 650. Ele queria esse. Acontece que como isso aqui é muito pequenininho, né, ele disse que a distância entre um e outro era de 20 metros, somente por causa disso, eu posso garantir que a aproximação da hipotenusa para o cateto é tão baixa que você pode marcar a letra B como gabarito, tá? O gabarito seria a letra D, mas qual era o valor que ele iria querer? Eu estou aqui com uma calculadora científica. Deixa eu fazer uma conta aqui. Raiz quadrada de 970 ao quadrado menos 650 ao quadrado. Eu sei que isso aqui é pitagórico. Não, fiz errado, calma aí. Raiz quadrada de 970 ao quadrado menos 650 ao quadrado. Isso aqui dá 720. Então olha só. Eu devo ter esquecido de colocar um 7 aqui na frente, sim? O correto é que aqui seja um 7. 720 metros, tá? Então, como a questão está, o gabarito é B. Mas se aqui fosse 720 metros, olha só. Se aqui é 720, quando você for fazer as suas contas, você vai ficar com d ao quadrado igual a 700, aí já não vai dar mais a letra B. Você vê que o gabarito não seria 650. Tá? Então vamos fazer essa conta aqui. Isso fica... Eu vou colocar 10 ao quadrado em evidência, tá? Aí vai ficar 72 ao quadrado mais 65 ao quadrado. Vamos fazer essa conta aí. 72 ao quadrado mais 65 ao quadrado. Estou fazendo na calculadora para me adiantar. Isso aqui dá 10 ao quadrado vezes 9.409. 9.409. Isso aqui está bem próximo de 10.000, né? Então vamos tentar valores próximos a 10.000. Então 99 ao quadrado, se você fizer a conta, isso dá 9.801. Está próximo, né? Vamos ver 98. 98 ao quadrado, né? Você ia testar? Dá 9.604. E 97? 97 ao quadrado dá exatamente 9.409. Professor, o senhor está fazendo isso porque 97, professor, é, infelizmente, um número primo. Então não tem jeito, você ia ter que testar realmente número por número. Esse cara aqui é 97 ao quadrado e, portanto, D é igual a 970 metros. Por isso que o gabarito é, na verdade, a alternativa D. Mas como na lista veio sem um 7 do lado, vamos botar que a questão está anulada ou o gabarito é B, tá? Mas era para ser 720 ali em cima. Aí a questão fica bonitinha e o número fica pitagórico. Tá bom? Vamos para a próxima? Essa é a última questão da lista. Vamos lá dar uma olhada
em como é que a gente pode resolver. Ela também foi uma criação minha, tá bom? Vamos lá. Criação minha, entre aspas, né? Porque esse exercício aqui é muito clássico. Enfim, né? Não é criação minha, mas eu escolhi as letras, eu escolhi a forma de escrever e etc. Vamos lá. Uma partícula de carga Q menor que zero e massa m ingressa com velocidade v0 em uma região com campo elétrico uniforme E, perpendicular à velocidade inicial da partícula, e campo gravitacional G, tal que o módulo de Q sobre M é maior que G sobre E. Tá, então ele informou isso aí pra gente, e eu vou querer mostrar para você o que isso quer dizer, tá? Então, o módulo de Q sobre M, e essa lapela tá me irritando, calma aí. O módulo de Q sobre M tem que ser maior que G sobre E. Você multiplica em cruz, fica módulo de Q E tem que ser maior que mg. Isso é força elétrica, isso é força gravitacional. Isso significa que, para essa questão, a força elétrica é sempre maior que a força gravitacional. Tá? E por isso o gabarito, tô brincando. Então, força elétrica é maior que a força gravitacional. Tá? Então, em termos de dinâmica, quando a gente for lidar com as forças, a gente faz isso. Legal. O campo elétrico é gerado pela diferença potencial entre duas placas carregadas longas de comprimento L1 e suficientemente espaçadas. Considere ainda um ponto P pertencente à reta suporte de V0 a uma distância D maior que L1 da posição inicial da partícula. Legal. Sabendo que P faz parte da trajetória da partícula, ou seja lá o que essa partícula vai fazer, ela vai passar por aqui. Tá? Qual é a velocidade vertical da partícula em P? Muito bem. Vamos lá, deixa eu desenhar aqui as barrinhas. Tá? Vou colocar elas mais espaçadas. E o corpo que está ingressando aqui, né? E a gente sabe que daqui a pouquinho ela vai passar lá por um ponto P, que a gente ainda não sabe muito bem como é que vai acontecer, né? Bom, primeiro vamos tentar entender o que acontece com a partícula neste trecho em que existe campo elétrico. Bom, essa partícula está carregada negativamente. O campo elétrico está para baixo, então já sabe que vai ter força elétrica para cima. A força elétrica sempre tem sentido oposto ao do campo quando a carga é negativa. Tá? Então, você já sabe que quando a partícula ingressar ali entre as placas, vai aparecer força elétrica para cima e peso menor para baixo, né, professor? A gente já viu que a força elétrica ela está maior que o peso. Então, quando você for calcular a força resultante sobre a partícula aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Força resultante nesse primeiro trecho aqui é igual a massa vezes a aceleração. Aí, como é o primeiro trecho, eu vou chamar de aceleração 1. Pode ser? Tá. E aí, bom, força resultante vai ser força elétrica menos peso. Isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração 1. Só que força elétrica é carga vezes campo, certo? Menos mg. Ok? E quando eu falo carga aqui, eu já estou chamando essa carga deste módulo aqui, para não ficar escrevendo o módulo o tempo todo, tá? Portanto, A1 é igual a QE menos mg sobre m. Então, nós temos aqui uma fórmula bem importante para o decorrer da questão, que é a aceleração. Por que a aceleração é importante? A aceleração é importante porque é a partir dela que eu vou conseguir determinar o quanto que esse corpo subiu, tá? Dá, professor, para determinar o quanto que ele subiu? Dá. Esse corpo ele vai subir acelerado assim, né? Ele vai subir acelerado, professor. Assim, ó. Até sair da placa, né, professor? Quando ele sair da placa, aí ele vai fazer outra coisa, mas a gente já comenta, tá?
Então, por hora, ele fez isso. Ok? E por causa disso, ele subiu esse delta y, que eu vou chamar de delta y1. Professor, tô entendendo. É, né? Tá. E o que mais? Bom, a gente sabe que ali o corpo continua com velocidade para frente. Aliás, ele disse para a gente essa velocidade, que eu esqueci, é V0. Então, ele chamou isso aqui de V0. E como não tem forças horizontais agindo sobre o corpo, a inércia me diz que a velocidade horizontal do corpo permanece V0. Certo? Só que agora eu tenho outra componente também. Eu tenho uma componente vertical, porque a aceleração entre as placas me proporcionou velocidade para cima, visto que eu acelerei para cima, né? Força elétrica ganhou do peso, então eu acelerei para cima. Então eu já sei que verticalmente eu tenho uma velocidade que eu vou chamar de VY, essa velocidade para cima aí. Essa velocidade, ela agora, daqui para frente, ela não está sujeita mais à força elétrica, ela está sujeita apenas ao peso. Então, daqui para frente, eu vou ter um lançamento oblíquo e eu quero que ele caia ali no ponto P. Tá bom? Eu sei que é um lançamento oblíquo porque agora eu estou sujeito apenas à gravidade. Não tem mais força elétrica. Mas antes da gente ir para a parte do lançamento oblíquo, vamos equacionar algumas coisas aí, tá? Bom, então primeiro eu consigo achar o tempo que leva para essa carga ultrapassar essas duas placas, tá? Vamos dar um nome para esse tempo. Eu vou dizer que o tempo que levou para eu percorrer esse espaço entre as placas foi um tempo T1. Bom, então você concorda comigo que, dado o fato de V0 ser constante, eu posso dizer que V0 é igual ao ΔS horizontal, que é L1, certo? A gente sabe que isso daqui até aqui mede L1. Então, V0 é igual a L1, que é o ΔS, dividido pelo tempo. Aí você isola o tempo e você descobre que T1 é igual a L1 sobre V0. Isso é bem importante. Eu agora consigo achar o tempo que o corpo levou para ser acelerado para essas plaquinhas. Tá. Só que eu também consigo, pela equação de Torricelli, né, professor? Eu consigo chegar numa expressão. Na verdade, antes da gente falar de Torricelli, deixa eu fazer uma divisão aqui, porque já está ficando meio zoneado. Isso me deixa agoniado. Antes da gente fazer Torricelli... Cadê minha caneta vermelha, mano? Ah, tá aqui. Tá, a gente sabe que Vy é igual a V0 mais AT. Só que esse Vy, ele surgiu como? Ah, professor, ele surgiu de uma velocidade inicial nula, mais uma aceleração 1, que foi A1, né? Que demorou um tempo T1 para acontecer. Então, eu já sei que Vy é igual a A1 T1, certo? E, finalmente, eu posso utilizar o fato de que ΔS é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Ok? Então, meu ΔY, esse ΔY1 aqui, ele vai ser igual. A velocidade inicial é nula, então isso aqui dá zero. Mais a aceleração A1, que foi aqui, subiu, né, professor? Sobre 2, vezes o tempo T1. Esse tempo T1 ao quadrado, esse é o mesmo tempo que demorou, né? O mesmo tempo que leva para eu percorrer horizontalmente esse espaço é o tempo que levou para a minha bolinha subir verticalmente esse espaço. Tá? Então, nós temos aqui um conjunto de equações que vão nos servir daqui a pouquinho. Tá? Vamos pegar essas equações e passar
para o outro lado, então eu vou precisar disso aqui, eu vou precisar disso aqui, eu vou precisar disso aqui, e eu vou precisar disso aqui também. Legal. E aí vamos copiar aqui o que está acontecendo, né? Para outra tela, para a gente brincar de lançamento oblíquo. Porque agora o que vai acontecer é que este corpo vai ser lançado, né? Ele está vindo assim, acelerado para cima, só que agora, as únicas forças que estão agindo no corpo são a força peso, né? Não tem mais a força para cima, a força elétrica não está mais para cima, né? Então, a força resultante agora é só o peso. Então, a aceleração que esse corpo está sofrendo agora é G. Então, por isso que daqui para frente eu tenho um lançamento oblíquo. E eu sei que ele vai fazer isso. Ele vai subir e eu quero que ele caia exatamente em cima de P, porque ele disse que P faz parte da trajetória. Tá? Muito bem. Ele está perguntando, aliás, eu estou perguntando, qual é a minha velocidade vertical, né? Lá no ponto P. Então, eu estou querendo saber VY linha. Pronto. Não é derivada não, tá? É só para dizer que é a velocidade lá embaixo. Tá? Bom, a gente pode utilizar a equação de Torricelli aqui. VY linha ao quadrado vai ser igual a VY ao quadrado, né? Velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado. Eu estou adotando o referencial para cima, então a gravidade vai ficar negativa. Só que eu estou me deslocando para baixo, né? Veja que minha posição inicial é essa e minha final é essa, então eu me desloquei para baixo. Então o meu deslocamento também é negativo. Portanto, VY' ao quadrado é igual a VY ao quadrado mais 2G delta Y. Você poderia ter chegado nisso aqui por conservação de energia. A energia que eu tenho aqui, ela é cinética e potencial gravitacional em relação a essa linha. Tá? Então, a energia naquela posição ali é, verticalmente, mvy ao quadrado sobre 2 mais mg delta y1. Certo? E lá do outro lado, professor? Lá do outro lado virou só cinética. Aí você corta as massas, multiplica tudo por 2, faltou um linha aqui, multiplica tudo por 2, você encontra que VY' ao quadrado é igual a VY ao quadrado mais 2G delta Y1, que é exatamente a mesma coisa que a gente tinha feito antes. Tá? E eu passei a escrever o V assim, não faço a menor ideia do porquê. Deve ser para você poder ver melhor. Parei. Então, aí o que eu faço agora? Bom, agora eu tenho um monte de coisa aqui para substituir aqui. Né? O VY', que é o que eu quero, já está isolado, né? Então vamos ver como é que a gente consegue fazer isso. Como isso vai dar bastante conta, vamos colocar aqui umas divisórias para proteger a nossa parte de cima ali. E eu vou começar a conta daqui do lado aqui, para ocupar espaço. Tá? Vamos lá. Bom, de novo, eu não quero que esse VY suma daqui, então eu vou mantê-lo aí. Então, VY ao quadrado tem que ser igual. VY' ao quadrado, né? VY, que é A1T1, vai ficar A1T1 ao quadrado, mais 2G, esta coisa aqui, né? A1 sobre 2 vezes T1 ao quadrado. Corta 2 com 2, eu obtenho que VY' ao quadrado é igual a A1 ao quadrado T1 ao quadrado mais G vezes A1 T1 ao quadrado. Aí eu posso colocar T1 ao quadrado em evidência, eu não vou colocar o restante não,
Acho que não é uma boa ideia botar no... Ou é? Vou botar assim. Então, VY ao quadrado é igual... Qualquer coisa eu mudo de opinião. Então, A1 T1 ao quadrado vezes A1 mais G. Vamos ver se vocês concordam aí, sim? Se vocês não concordarem, distribuam de volta e vê se volta ao que está em cima. Né? Passa o quadrado para o outro lado, você vai encontrar que VY é igual a T1 vezes a raiz de A1 mais G. Tá? Eu tenho isso tudo aí, né? Então, VY é igual. T1 é L1 sobre V0. A1 é essa jossa aqui, né? Que é menos mg sobre m vezes a mesma coisa mais g. Só que mg menos mg corta, né? Então eu já sei que esse cara vai cortar com esse, certo? Então vai ficar só QE sobre m. Deixa eu fechar a raiz aqui. Portanto, VY, tá faltando linha, né? Tô esquecendo da linha o tempo todo. Então, VY' é igual a L1 sobre V0 vezes a raiz de, em cima, QE, vezes QE menos MG. E embaixo, M vezes M dá M ao quadrado. Aí o M sai, VY' é igual a L1 sobre MV0 vezes a raiz de QE vezes QE menos MG. E isso dá como gabarito... Toma cuidado aqui. É a alternativa A. Correto? Então, tá aí. Então, finalizado aqui. Olha, gente, é um grande prazer estar fazendo isso aqui com vocês, tá? O aulão do dia 25 foi absurdo de incrível. Vocês são demais. E não desistam, tá, gente? A gente está nessa batalha aí de ir para frente. Parece que a gente às vezes está andando para trás. E isso é ilusão da sua cabeça, ok? Então essa ilusão ela vai estar sempre aí. Ela nunca vai sumir, infelizmente. Mas ao mesmo tempo é bom para te dar foco, para você lembrar que não é fácil, tá? Tem que sofrer um pouquinho mesmo e tá tudo bem. Você consegue tudo que você quiser. Galera, então é isso. Um abraço para você. Fica com Deus. Bons estudos para você e até a próxima live. Fui!